Fala galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Vamos lá, vamos! Agora vai! Vamos juntos continuar estudando a saga A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Aqui no canal nós já temos os dois primeiros, Nosso Lar e Os Mensageiros, está aqui completinho. E agora nós vamos partir para o terceiro livro dessa saga, Missionários da Luz. Muito bem, imprescindível para nós espíritas estudar essas obras deixadas por André Luiz. São conhecimentos, são informações que muitas vezes não encontramos em outro livro, só encontramos nesses aqui. Então é importante estudar, é uma saga muito completa, realmente complementa as obras básicas. Então, sem mais delongas, vamos lá, Missionários da Luz. Muito bem, é um livro publicado em 1945, mas a gente vai acompanhando assim os capítulos e vê o tanto que está atual. André Luiz é muito atual. Na verdade, essa saga, esses livros, eu acredito que foi até além do nosso tempo mesmo. São informações que ele traz aqui, imagina gente, década de 40, falando de coisas, de projeções, de aparelhos como o Data Show, que naquela época não existia. Hoje a gente já vê, mas naquela época as pessoas ficaram assim até assustadas. Algumas, inclusive, falaram que Chico Xavier estaria delirando. Não era possível certas coisas. E a gente vê que muitas dessas tecnologias trazidas por André Luiz na sua obra, a gente acompanha hoje. Então, livro super atual, publicado em 45, mas a gente vai acompanhando e vê o tanto que ele é recente. Tanto que se encaixa nas coisas que nós passamos aqui na Terra. Então, o prefácio, que é um prefácio, inclusive, de Emmanuel, Emmanuel, publicado em 1945, se chama Ante os Tempos Novos. E é interessante esse prefácio que Emmanuel deixa para a gente. Ele faz uma comparação entre crianças e nós, interessantíssima. Ele fala assim, que quando a gente está contando uma história para uma criança, e a gente vai... uma história de fantasia. Minha filha, por exemplo, adora. Meu pai sempre vai contando para ela, ela adora. Então, quando a gente vai fantasiando e falando de fadas e duendes, e faz toda aquela tonalidade de voz, a criança ela fica presa, ela fica atenta, né? Ela fica ali acompanhando e fica muito interessada na história. Agora, se a gente vai falar para a criança algo sobre uma criança de 2, 3 anos, a importância de se estudar. Olha, você precisa estudar por conta disso e tal. Logo ela vai perder o interesse. Ela não vai querer saber disso. Ela quer saber ali da história, do conto de fadas. E Emmanuel fala que nós nos assemelhamos a isso. Quando os espíritos vêm nos trazendo informações sobre a verdadeira vida, as belezas que vão se vivenciar no reino dos céus, por exemplo, quando a gente vai para um local bom, né? A gente fica assim, quero que chegue logo, não vai ter mais violência, não vai ter pobreza, vou estar com a minha família. Agora, quando a espiritualidade fala do caminho a se percorrer para chegar lá, do trabalho que nós temos que fazer, do nosso autoaperfeiçoamento, aí a gente já fica desinteressado. Nossa. Ele compara isso com André Luiz. Porque, gente, quando a gente vê essa obra de André Luiz, quando a gente vai acompanhando, a gente percebe o tanto que nós temos que nos melhorar para conseguir ter aquela vida que nós desejamos, uma vida, né, de tranquilidade no mundo espiritual. O tanto de trabalho que precisa ser feito. Então, quando a gente fica sabendo das belezas do reino dos céus, a gente fica assim admirado. Eu quero vivenciar isso. Mas olha, o que você tem que fazer? Olha as arestas que você tem que aparar em você mesmo, os pensamentos que você tem que mudar. Eu já não quero. É como aquela criança que só quer ouvir a história de conto de fada. Olha que coisa interessante que Emmanuel traz. Gente, eu achei isso fantástico. E realmente é assim. Nós vamos ver, não só neste livro, né, mas em todos de André Luiz e muitos outros da doutrina espírita, o tanto que a gente precisa vencer a nós mesmos. E não é fácil, gente. Não é uma coisa fácil. Muito começa pelo próprio pensamento. Imagina, domar o pensamento.
que coisa difícil. Quando a gente vê, pensou. Não é, gente? Quando a gente percebeu, pensei. Né? Então, olha que trabalho, né, complicado. Mas que nós temos as ferramentas ao nosso dispor, temos esses livros maravilhosos, temos o conhecimento da doutrina em geral para nos ajudar nessa caminhada. Então, esse é o prefácio. Vamos lá para o capítulo 1, que se chama O Psicógrafo. Bom, então André Luiz está acompanhado de um novo instrutor. Esse instrutor se chama Alexandre. E logo no início do capítulo a gente vê André Luiz conversando com ele, interessado em ajudá-lo nas atividades que ele desenvolvia aqui na Terra. Né? O Alexandre, ele comandava um grupo de encarnados, né, que participavam de um centro, mais especificamente na parte mediúnica. Então, o Alexandre, ele era o instrutor geral, né, o diretor. Assim, vamos colocar diretor. E aí André Luiz falou, estou muito interessado, quando eu puder ir, me avisa. Ele, não, vamos lá agora. Vai ser muito importante para você e tudo mais. E aí foram. Chegando lá, a primeira coisa que André observa é que no salão tinham 18 encarnados. Ali, né, doutrinadores, médiuns de incorporação, de psicografia, enfim. 18 encarnados. Desencarnados, muitos, milhares, muitos desencarnados. Alguns dentro do salão junto com os encarnados, outros fora, querendo entrar, e a espiritualidade, né, organizando direitinho por grupos, quem iria se comunicar, quem iria só ouvir naquele dia. Um trabalho que já tinha começado há muito tempo. Os encarnados chegavam ali 10, 15 minutos antes e a equipe desencarnada já estava lá há horas, limpando o ambiente, preparando, organizando ali os doentes. Então era um trabalho que vinha de muito tempo antes. Algumas equipes, né, de desencarnados estavam acompanhando os trabalhadores encarnados durante o dia para ir ali dando passes, preparando o corpo físico deles e o corpo espiritual também para as comunicações que iriam acontecer. Então, gente, não é para nós que participamos de um trabalho mediúnico, pode ser uma coisa assim de 1 hora. Fiquei ali no trabalho 1 hora, é aquilo ali. Mas para a espiritualidade é uma coisa realmente muito mais longa. Aí você imagina, eu médium, vamos supor, eu sou médium comunicante. Só um exemplo, na prática eu não manifestei nada ainda, gente. A espiritualidade me acompanhando durante o dia, me preparando e tal, meu organismo. E é uma coisa tão complexa, gente. É uma linguagem, eles até usam aqui no livro, até que a gente precisa ler várias vezes para conseguir entender, porque eles falam das fibras nervosas do cérebro e as glândulas e tudo mais. Vai me preparando. Eu, tá, vou pro trabalho. Confirmo, né? Vou pro trabalho hoje e tal. Aí quando chega assim, meia hora antes, quer saber, acho que eu não vou não. Acho que não tô afim não, tô com uma preguiça. O tempo tá feio, tá fechado, tá chovendo. E chovendo, não vou não. O trabalho que a espiritualidade teve, os espíritos que iriam se comunicar comigo através, né, da minha mediunidade. E aí? Olha como é necessário ter uma responsabilidade grande para participar de um trabalho mediúnico. Não é uma coisa que a gente, tô afim de ir, vou, não tô afim, não vou. Não é bem assim. Não é bem assim, porque como nós estamos observando aqui nas palavras de André, a espiritualidade trabalha muito tempo antes. Então a gente precisa ter compromisso com eles. Precisamos ter responsabilidade. Precisamos cumprir a nossa tarefa quando a gente se propõe a fazê-la. Ou então, né, sai. Não tá dando para mim? Vou me afastar. Em outro momento eu volto, né? Muito bem. Então, horas antes, a espiritualidade já vem trabalhando. Bom, então, André observa que tinham muitos desencarnados e 18 encarnados para participar do trabalho mediúnico, e todos estavam muito concentrados. Isso é bonito de se ver. André fala que eles estavam em muita sintonia, cada um emitia uma vibração de uma cor diferente, e normalmente essa vibração atingia 60 centímetros acima da cabeça
desses encarnados. Ó, eu tenho aqui uma régua. Essa régua aqui tem 30 centímetros. Não dá pra ver, né? Era 2 réguas dessa daqui. Então, ia longe e se misturavam e estavam formando um ambiente de muita paz, de muita serenidade. Todos que estavam ali realmente estavam dispostos a colaborar de alguma forma. Então, observando um médium especial, que Alexandre fala para André se aproximar, era um médium de psicografia. E André se aproxima e percebe que a concentração dele era muito profunda. E como eu falei, a espiritualidade já tinha se certificado de que as energias daqueles irmãos que iriam se comunicar, né, muitos são ali sofredores, não iriam prejudicar o aparelho físico daquele médium comunicante. Né? Então, a espiritualidade não deixaria nada de ruim acontecer. Observando mais atentamente o cérebro daquele médium comunicante, e isso André só consegue observar por conta do auxílio de Alexandre, é como se fosse mais do que um raio-x, André nos fala. Ele conseguiu concentrar no cérebro e viu mais do que um raio-x, viu as fibras se movimentando, as ramificações. André descreve como uma oficina elétrica, ele viu muita energia. Isso, o médium se preparando para dar a primeira comunicação, né? Como se fosse uma oficina elétrica. Esses processos são muito complexos. Eu vou tentar simplificar ao máximo aqui, né? Mas para a gente entender a essência da mensagem, mas são processos bastante complexos. André Luiz até fica surpreso, porque ele fala assim com Alexandre: Alexandre, eu achei que o médium era uma máquina, que sentava lá e o espírito vinha e comunicava e pronto, acabou. Alexandre falou: não é bem assim. Requer muito estudo do médium, requer um trabalho constante de aperfeiçoamento moral, porque se ele não tiver essas coisas, o trabalho fica muito mais difícil e muitas vezes nem acontece. Temos aí médiuns que esperam meses, anos para conseguir uma comunicação e às vezes nem conseguem, porque não é só sentar lá e incorporar e psicografar. Tem todo um trabalho que deve ser feito por aquele médium e nem todos se propõem a isso. Então, o médium não é uma mera máquina, né? É uma coisa muito mais complexa do que isso. Então, requer estudo. Médium que não estuda, imagina, gente, um doutrinador, um médium que não estuda, que não entende os processos que acontecem ali por trás de uma comunicação mediúnica. Não dá. Médium que não tenta se melhorar. Não é ser perfeito. Se nós fôssemos, nem aqui nessa terra a gente estava. É aquela tentativa, né? É errar, reconhecer, recomeçar. Aquela tentativa de ser melhor. Então, nós precisamos ter esses outros comportamentos também. Não só sentar lá e esperar e manifestar os espíritos. Bom, então, ainda analisando o cérebro ali do médium, a luz que aquele médium emitia era muito forte. O seu cérebro se inundou de uma luminosidade muito incrível. Em especial, notava-se uma grande luz na glândula pineal. É uma glândula que nós temos no nosso cérebro entre os hemisférios. Também é chamada de epífise. Então, epífise e glândula pineal é a mesma coisa, tá bom? A gente vai entender um pouco mais dessa glândula no próximo capítulo. O próximo capítulo se chama epífise. Então, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse próximo capítulo. Mas, para a gente entender assim, por alto, é uma glândula essencial na comunicação mediúnica. Essencial. É a mais importante no que diz respeito à comunicação mediúnica. Mas, bom, André Luiz observou que a glândula pineal estava bem azulada, bem iluminada. E aí o Alexandre falou que ela servia de uma ponte entre a comunicação de encarnados e desencarnados. Naquela noite haviam 6 benfeitores que precisavam se comunicar através da psicografia. O que não havia eram médiuns suficientemente preparados para dar aquela comunicação. Apenas um médium havia se preparado o suficiente para dar uma comunicação de um benfeitor. Os outros não estavam preparados ainda. Então, por conta disso, somente uma entidade iria se manifestar, se comunicar. No caso, o Calisto, né, que Alexandre fala Calisto,
Só você vai poder se comunicar hoje, os outros não vão poder. Então, seja breve, não tome nenhum particularismo, não fale com alguém específico, né? Dê aquela mensagem geral para que servindo para todos. E assim, Calixto fez, começando: a paz seja convosco. Muito bem, esse foi o nosso prefácio, capítulo 1. Nossas aulas vão ser mais curtinhas, para o entendimento ficar ainda melhor. E não deixem de acompanhar, não deixem de divulgar. Vamos estudar a nossa doutrina tão rica. Até a próxima, se Deus quiser.